Mas o que a cultura babilônica fez, além de fazer com que eles mergulhassem nessa cultura, mudou a identidade deles, mudou o nome deles, e de todos eles tirou o nome de Deus. Daniel, que é Deus e meu juiz, passou a se chamar Belsazar, que significa Senhor do tesouro confinado. Ananias passou a se chamar Sadraque, que quer dizer real ou grande escriba. Misael passou a se chamar Mesaque, que significa convidado de um rei. E Azarias, que aí alguém ajudou, passou a se chamar Abdenego, ou servo de Nego. Lá na frente, Nabucodonosor vai reconhecer que todos os nomes, inclusive de Daniel, é o nome dos seus deuses. Senhor do tesouro confinado, era um Deus. Muda a identidade. Quem você é? Quem você é? Você não pode esquecer de quem você é. Se você nasceu de novo, você nasceu com uma semente de Deus plantada no teu coração. Então você é filho do Deus Altíssimo. Você é servo do Deus Altíssimo. Você não é servo de Deus. Você não é senhor dos tesouros escondidos. Como se o poder e a sabedoria estivessem embutidas em você por você mesmo, sem os valores de Deus, sem os princípios de Deus. Quem você é? Essa cultura babilônica vai procurar deformar a imagem da mulher. A mulher que passou a ser objeto de desejo. A mulher passou a ser escrava do sexo. Não você, querida, porque você é filha do Deus Altíssimo. Você é a extensão da Maria que se prostra aos pés de Jesus para aprender dele e para ser uma mulher digna. Glória a Deus por isso. Mas o que se passa por aí é que a mulher não é digna, como a palavra de Deus diz que ela é digna. Que o homem não é sacerdote, como a palavra de Deus diz que ele é sacerdote. Os papéis se invertem. Os filhos que deveriam obedecer aos pais e honrar aos pais perdem a identidade e começam a se tornar rebeldes, intolerantes, donos da sua própria vida, senhores dos seus próprios tesouros escondidos. Muda-se a identidade, tira-se o nome de Deus. Me preocupo, queridos, porque a palavra de Deus fala que nós devemos falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós devemos falar entre nós a palavra, devemos nos alimentar com as escrituras. A nossa alegria tem que ser a palavra. Eu lembro que eu ainda era adolescente e as conversas que nós tínhamos com os adolescentes eram sobre Deus, era sobre a Bíblia, era sobre evangelizar. O que eu vou ser quando eu crescer? Eu vou ser um pastor. Eu lembro das conversas que eu tinha com meu cunhado, assim que ele se converteu e eu também me converti, pequenos ainda, adolescentes ainda, antes de ele ser meu cunhado, casar com a minha irmã. As nossas conversas eram sobre missões, sobre a África, sobre os países, sobre a gente ir de ônibus, estudar. E a nossa conversa, olha, eu não vejo a hora de ganhar alguém para Jesus, eu não vejo a hora de pastorear, de ter um rebanho para falar de Deus. Pergunta para os nossos filhos o que eles estão conversando, por eu ver assim. Porque muda-se a identidade, tira-se o nome de Deus. Tira-se a identidade, põe-se um outro nome, uma outra identidade, um outro assunto, uma outra conversa. Queridos, uma autoridade debaixo da influência maligna não somente mergulha você numa cultura babilônica, não somente procura mudar a tua identidade, tirando Deus da tua vida, tirando Deus do teu nome, tirando Deus das tuas conversas, mas ele procura também impor a sua doutrina através de leis e decretos. Chega uma hora que Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro e, por meio de decreto, manda todo mundo se prostrar. Por meio de decreto, por meio
mas decretos que favorecem o aborto, mas não somente isso, decretos que põem na mão das pessoas poder de decisão acerca dos idosos. Porque hoje em dia nós temos a cultura do que é útil. Enquanto você é produtivo, enquanto você tem saúde, está tudo bem. Mas se você vai dar problema, ou se você já passou do seu tempo de vida útil, em que é satisfatório para a sociedade, alguém vai ter poder sobre a tua vida e vai dizer: olha, vamos então excluir os idosos, porque eles já viveram bastante. Não estranho o que eu estou dizendo. Eles já viveram bastante. Eles não precisam mais da extensão da vida. Eles podem morrer. E esse poder estará nas mãos das autoridades. Se nós não fizermos alguma coisa. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus, glória a Deus, diga glória a Deus. Ah, como gostaríamos de ouvir. Aos homens e às mulheres da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Diga a homens e mulheres da Igreja Nacional, diga isso. Agora vamos ampliar um pouco mais a homens da Igreja de Cristo sobre a face da terra, diga isso. Aleluia. Amém. Colocados na Câmara Municipal, colocados no Poder Legislativo, colocados no Poder Executivo, colocados no Poder Judiciário, a homens que temem a Deus, a mulheres que temem a Deus, aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram a esses homens perante o rei. Vamos pular para o versículo 16. Daniel 3, versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Diga glória a Deus. O que eles disseram? Nabucodonosor, não vamos obedecer nesse teu decreto. Sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da tua mão. Mas também, se o Senhor não quiser nos livrar, e se nosso destino for a fornalha de fogo, não importa. Sendo livrados, serviremos a Deus. Não sendo livrados, continuaremos a servir ao Senhor. Se for preso, vou servir ao Senhor. Se não for preso, vou continuar a servir ao Senhor. Qual que é a sua postura? Se o fato de servir a Deus me garantirá permanecer na minha casa, mas também se for mandado embora da minha casa, porque aceitei Jesus, serei mandado embora de casa, mas o meu Deus não guarda. Mas os valores de Deus não abram mão. Era isso que eles estavam dizendo. E o que aconteceu, queridos? Esses três foram para a fornalha de fogo. Mas eu queria que vocês se lembrassem de uma coisa. Qual o nome dos três que foram para a fornalha de fogo? O nome verdadeiro: Ananias, Misael e Azarias. Se eles fossem como Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles teriam sido destruídos. Mas eles foram como Ananias. Deus tem favorecido. Eles foram como Misael. Quem é o que Deus é? Eles foram como Azarias. E a fé ajudou. Deu glória a Deus. Meu querido, o que vai te preservar no meio da tentação? A sua
identidade cristã. O que vai te preservar na hora da luta, do fogo, da fornalha, da tentação, quem você é em Deus. Não o que Nabucodonosor quer que você seja, mas o que Deus diz que você é. Guarda isso no teu coração. Não perca de vista a sua identidade, quem você é. Talvez hoje você até possa pensar: pastor, eu estou com crise de identidade, porque eu sei que eu sou cristão, mas eu tenho tão pouco dos princípios de Deus no meu coração, então eu quero te desafiar a seguir a estratégia do inimigo. Ao contrário, se o inimigo quer que você mergulhe numa cultura babilônica, mergulhe nos princípios de Deus. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, olhe a Bíblia, viva a Bíblia, entenda a Bíblia, discirna a Bíblia, busque revelação da Bíblia, ande a Bíblia, acorde com a Bíblia, durma com a Bíblia, fale da Bíblia, nas suas conversas fale dos valores, fale dos princípios, mergulhe no melhor que Deus tem para você, porque na hora da tua fornalha, quem vai te livrar não é a identidade que Nabucodonosor te põe, mas é a identidade que Deus inscreve no teu coração. Em nome de Jesus. Mas queridos, tremendo que a palavra nos mostra. Isso tudo não é somente a favor de Daniel, nem a favor daqueles homens de Deus. Isso é a favor do próprio Nabucodonosor. Porque, por incrível que pareça, Deus ama Nabucodonosor desesperadamente. Deus queria salvar. Mas como é que Deus começa a salvar a autoridade ímpia, pagã, que tem os seus deuses estranhos? Deus começa a salvar Nabucodonosor quando Daniel se posiciona. A única forma de a gente salvar nossas autoridades é quando a igreja se posiciona. Porque quando a igreja se corrompe, ela deixa de ser luz, ela deixa de ser sal. Quando todo mundo mergulha na cultura babilônica, quem tirará Nabucodonosor da cultura que ele mesmo imprimiu? Quem o livrará? Quem o salvará? É fácil, queridos, dizer: olha, fulano de tal é satanista, mas eu tenho determinado no meu coração não ver mais como satanista. Eu tenho determinado no meu coração pagar o preço de oração e de jejum no meio da igreja para não ver mais a partir desse estereótipo, mas a partir de uma nova visão. Este homem há de servir a Deus. Este homem há de ver todo o império de feitiçaria sendo quebrado sobre a sua vida. Ele há de ser salvo. Mas para ele ser salvo, primeiro eu preciso me posicionar. Você não salvará o seu vizinho se primeiro você não se posiciona. Quando Nabucodonosor entrou no processo de conversão, como Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei